Quero iniciar este conteúdo falando brevemente sobre a cidade onde nasci, Crato, no Ceará. Em virtude da propositada revelação dos crimes que estão cometendo a mim, revelações essas que ocorrem nos últimos 4 anos, estive olhando para a cidade e vendo ela como um grande laboratório a céu aberto, onde abordam teorias de Foucault, que entre outras obras é possível citar A Verdade e as Formas Jurídicas, de John Watson, o psicólogo que odiava crianças, do filósofo Cesare Beccaria, mais especificamente com sua obra dos delitos e das penas, pelas quais coagem o ser humano a uma diversidade de experimentos sociais, entre outras literaturas. Alerto para o fato de que falo das perseguições cometidas a mim, especificamente. Cidade onde, por exemplo, o Código de Menores é interpretado sob a luz dos documentos da Igreja, como no caso do texto do Catecismo. E faço recorte para dizer que não tenho a pretensão de agredir nenhuma instância da Igreja, até porque, quando criança, fui batizado nela, mas intuo informar que o Catecismo é o documento de constituição da Igreja e que, por seu turno, tem muita influência no corpo da sociedade, mas que nas mãos de pessoas erradas é utilizada de forma criminosa. Para respaldar isso, existe o Acordo Brasil-Santa Sé, que legitima o uso dos documentos eclesiásticos no território brasileiro. Preciso expor, salvo enganos, que a Igreja é uma instituição jurídica e limitada por leis constitucionais e que, culturalmente, é conhecida como instituição santa. E desejando ser mais compreensível, a Igreja é uma empresa privada segundo lei brasileira. Todavia, como instituição jurídica, a Igreja é também formada por pessoas que, por sua vez, está propensa a cometer erros e crimes de acordo com a oferta. E apenas faço essa exposição porque, mediante a intencional vontade de não instruir, formar corretamente alguns setores da sociedade, tenho sido alvo de absurdas perseguições contendo temas sobre virtualidade, excomunhão, vigilância, crime e pecado, castigo e punições, entre outras formas. E já quero alertar que outras crianças estão sofrendo o mesmo na citada cidade, o que posso relatar com base em provas. Então, o que é virtualidade? No contexto deste texto, é quando dizem que uma pessoa está predestinada a cometer sempre um tipo de ação, seja para o bem ou seja para o mal. No meu caso, desde criança, o Estado, suas instituições e seus agentes estão impondo a virtualidade de que eu estou predestinado a causar o mal para a sociedade. Mas espera aí, uma das instituições do Estado envolvida tem sido a Igreja, essa que é dona de tantas outras instituições importantes, como é o caso de excelentes escolas. Então, pergunto, ao invés de interferir em minha vida, em minha infância, de forma negativa, por que não interferiu satisfatoriamente ao meu favor? Por exemplo, matriculando-me numa de suas escolas e oferecendo acompanhamento psicopedagógico. Vou me abster aqui de comentar o motivo, porque tal já estará explícito no decorrer do texto. Entretanto, é preciso entender que o fato de aceitar ser condenado com a imposição de uma virtualidade, volto a relembrar, desde a infância, é o mesmo que depreciar o direito à vida. Aceitar fazer isso com outra pessoa é depreciar igualmente o direito à vida, nesse caso, o direito do outro à vida. Tem sido isso que acontece com as práticas de difamações, de injúrias e de calúnias, e das consequências dessas, por parte de facções a serviço do Estado e de suas instituições, e cometendo com essas atitudes ações de assassinato social, que significa dizer que grupos de pessoas são estimuladas a destruir a reputação de um indivíduo em plena sociedade, o que se configura como crimes de acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988. E muito me foi dito que estou sendo condenado pelo que está descrito na Bíblia. Sem dúvida que a Bíblia é um livro muito importante, mas mais importante é a Carta Magna Brasileira de 1988, pois é ela que, inclusive,
valida a presença do texto bíblico no Brasil quando normatiza o culto religioso. Por outro lado, já esclareceu o cientista jurídico Hans Kelsen que acima da Constituição de um país deve estar apenas a Constituição do país. Bem, retomando, outras linhas teóricas amplamente utilizadas são relativas às obras de autores como Dostoiévski, Kafka, São Tomás de Aquino, entre outras, que necessitam ser lidas em conjunto com os textos citados anteriormente. Não menos importante, conjuntamente com o entendimento sobre o que foi a ditadura militar brasileira e, sobretudo, como as práticas daquela época permaneceram sendo adotadas sob a escuridão das leis como uma cultura que hoje, se não me expresso errado, chamamos de neofascismo, neonazismo e fanatismo brasileiros. Entre outros documentos, elencados textos vieram sendo utilizados para alimentar uma sanha maldita que deram início por volta dos meus 7 anos de idade, com a possível chantagem contra meu pai. Mas volto a comentar no próximo vídeo.